Olá, estamos de volta para dar início a mais um Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, TV dos Trabalhadores. Eu quero aproveitar esse momento, antes de dar início ao programa, para agradecer a vocês a boa audiência que esse programa de debate está tendo. É uma satisfação saber que vocês nos acompanham, e é um alento para continuarmos a fazer isso. Obrigado. Hoje nós vamos tratar de um tema da telinha. Os reality shows que aparecem nos programas de televisão e que têm uma grande audiência e que mobilizam, inclusive, grandes campanhas de merchandising, de propaganda. O que significam esses reality shows na cabeça das pessoas, como entretenimento, e que desdobramentos a gente pode imaginar que tenham, e afinal, por que são tão interessantes? Para tratar desse tema, nós convidamos duas especialistas que eu vou apresentar agora. A Marília Pereira Bueno Milan. Muito obrigado, Marília, por estar aqui. Obrigada pelo convite. Ela é psicóloga, especialista em psicanálise, doutora em psicologia social pela USP, e atualmente é professora titular, coordenadora do Programa de Iniciação Científica e Tecnológica e pesquisadora da Universidade Paulista, a Unip. Contamos também com a Silvia Viana Rodrigues, obrigado também por estar aqui. A Silvia é socióloga, é mestre e doutora em Sociologia pela USP, atualmente é professora de Sociologia na Fundação Getúlio Vargas. E seus temas de especialização são ideologia, indústria cultural, consumo, trabalho e subjetividade. Bom, então vamos dar início a essa reflexão sobre os reality shows, né? Uma coisa que veio importada, né? Mas que nós precisamos, afinal, começar pelo começo, né? E eu vou perguntar a Marília, por favor, o que é um reality show? Por que ele chama assim? Bem, nós podemos começar dizendo que é um programa de entretenimento, um programa televisivo de entretenimento, que se propõe, a princípio, a ser um retrato da vida real, né? O reality aí vai muito na linha, olha, nós vamos transmitir para vocês o que realmente ocorre, o que verdadeiramente ocorre. E isso mobiliza uma atenção muito grande das pessoas, não é? Porque a gente pode pensar que a curiosidade e a satisfação de saber do outro, né? De acompanhar atos cotidianos de uma outra pessoa, de estar embrenhado na intimidade de alguém, parece ser muito interessante. Então, respondendo a você, quer dizer, é um programa que foi feito com a ideia de ser realidade, mas será que é? Essa é a indagação. Quer dizer, pelo que eu pude um pouco pesquisar, estudar, a gente sabe que não é a realidade em si. Que a televisão tem uma lógica televisiva aí, tem uma lógica desses programas, então precisa ser enxertada alguma coisa que mobilize mais os participantes, né? Então tem gincanas, tem desafios, tem a edição do programa, tem uma série de aspectos aí que a gente sabe que não é de fato a vida real, mas parece que é. Silvia, é interessante essa ambiguidade, né? É vida real, não é vida real. Eu vou pegar dois programas de reality shows do Brasil, por exemplo. Um é o MasterChef, né? Aí não tem muito erro, quer dizer, ele está fazendo uma receita, né? Mas o BBB, né? Como é que é esse jogo? Tem pauta? Quer dizer, esses programas têm direção? Eles pedem aos participantes alguma coisa?
Olha, o que eu acho mais interessante desses programas é justamente a partir desse debate que foi colocado aqui. É realidade, não é realidade? Todo mundo fala, bom, quando as pessoas estão lá, elas sabem que elas estão sendo filmadas, elas estão atuando, portanto, não é tão real assim. Eu considero que os reality shows são a mais pura realidade, justamente por causa desses mecanismos que você chamou a atenção aqui. Deixa eu tentar me explicar. Se a gente tivesse um programa que filmasse a vida das pessoas exatamente como ela é, quer dizer, tem uma câmera na minha casa e filmo, eu acordo, escovo o dente, vou pro trabalho, isso ia ser invendável. Ia ser um tédio e poderia ser uma experiência estética interessante, inclusive. Os reality shows, eles são então uma espécie de realidade confinada dentro de uma espécie de estrutura, certo? Então você vai dizer, bom, então não é real, é uma realidade simulada. Qual que eu acho que é o interesse do reality show? Olhar para essa estrutura. Que estrutura é essa? O que são essas gincanas? O que são esses desafios? Qual o funcionamento dessas coisas que acontecem lá? Esse funcionamento, essa estrutura que se repete em todos esses programas, não é uma coisa gratuita, não é uma coisa que veio de criatividade de produtor. Essa estrutura é uma estrutura que reproduz alguma coisa que acontece fora da telinha, que é a realidade social contemporânea. Essa estrutura, o que eu defendo, né, no livro que eu escrevi a respeito dos reality shows, é que essa estrutura é a reprodução do que acontece no mundo do trabalho contemporâneo. Portanto, independente das pessoas atuarem ou não, esse programa reproduz com clareza cristalina o que vem sendo a vida produtiva, a reprodução social das pessoas, mesmo fora da telinha. Por isso que eu acho que são programas muito interessantes da gente assistir, porque olhando para aquela telinha, olhando para o que está acontecendo ali, nós podemos ter alguma ideia a respeito do que foi a construção de uma sociedade ao longo dos últimos 20 anos. Não é à toa que reality show surge na década de 90 porque ele forma e foi formado por uma estrutura social que, enfim, eu já falei bastante, já posso falar mais sobre continue. isso. Não, mas eu estou falando muito. Pode, enfim, já eu falo mais. Marília, você quer engatar ou mudar de assunto? Vamos engatar, vamos lá. Eu acho que é interessante, até quando a gente entra nessa história, o que é realidade, o que não é, né? A gente entra numa questão filosófica profunda, né? Eu acho que o fato da televisão e desses programas passarem por técnicas, né? Para se tornarem algo mais palatável, não é? Que é o que você está apontando, de fato, tem a intenção de vender mais, né? Eu acho que os reality shows hoje são objetos de consumo, é um consumo incessante e a história vai mobilizando cada vez mais. Como se a gente estivesse comendo, né, um desses salgadinhos. Você começa a comer aquilo, você não sabe nem o que você está comendo, mas você come. E aquilo te dá uma sensação de prazer imediato, né? Que pode ser volátil, mesmo porque depois que acaba, vamos dizer, aquele programa, você já está muito mais ligado em esperar o próximo, porque aquele já foi, aquele já passou para você. Então, o que a gente percebe? Uma volatilidade, né? Engatando nisso que você falou da contemporaneidade. O volátil, algo que é superficial, algo que é montado sobre as pequenas intrigas, os pequenos atos cotidianos, e que acabam mobilizando muito o interesse do público, não é?
Por quê? Porque a curiosidade é mobilizada. O programa também é feito para mobilizar a curiosidade. Tem um fio sedutor nesses programas. Como é que a gente vai chamar a atenção desse público? Então, quando tem briga, quando tem conflito, quando tem namoro, né? A gente sabe que a coisa vai de vento em popa. O pessoal gosta disso. Né? Um dos autores que provavelmente você também viu e pensou, primeiro tem o Baudrillard, que é o francês, que faz uma crítica super forte aos reality shows, né? Mas outros disseram que assim mimetiza o circo romano, não é? Quer dizer, é meio que mobiliza a curiosidade, mobiliza um certo sadismo, mobiliza a satisfação de ver o outro numa situação que não sou eu que estou lá, né? Mas eu entrego para ele a vivência de partes da minha vida ou de aspectos da minha vida, o outro vive por mim. Então tem uma satisfação aí também com esse processo de identificação entre o telespectador, né, e os atores, vamos colocar assim. Eu acho que essa satisfação, na verdade, é mais do que isso, né? É um tipo de programa que faz total sentido e que em outro momento histórico não faria sentido nenhum. Uma questão importante da gente pensar é isso que você falou, repõe os gladiadores romanos e tal. Então a gente precisa parar para pensar, por que que uma coisa que leva as pessoas a disputarem como elas disputam, a se violentarem, como elas se violentam nesse programa, a violentarem os outros, por exemplo, votando para tirar a pessoa que está morando com você. Então, como é possível que para determinada sociedade esse tipo de espetáculo faça todo sentido? E aí vale a pena a gente olhar alguns desses procedimentos, né? O principal procedimento que eu enxergo no reality show, em torno do qual todas essas gincanas, desafios e violências das mais variadas, que chega até a tortura, né? Eu já vi programa que tortura pessoas, né? De onde é que vem isso? Para mim, o mecanismo principal, que a partir do qual todos os outros mecanismos se organizam, é a ideia de uma seleção. É uma ideia de que não há espaço para todos, e isso está muito claro no Big Brother, mas em outros, no MasterChef também, principalmente esses programas de profissionais. Todos esses programas profissionais, mas está no Big Brother, e alguns programas que parece que não tem, também tem. Está pressuposta a ideia de que há alguma eliminação que está por vir, estamos em um processo seletivo e a maioria das pessoas será eliminada e eventualmente vai vencer, e mesmo assim não vence, porque é como você disse, esse panteão dos vencedores é volátil. Mesmo o cara que vence, ninguém lembra que estava lá. Portanto, toda a estrutura do programa é montada como um mecanismo de eliminação, de seleção. Por isso que eu acho que se a gente entender esses mecanismos, a gente pode conseguir parar de olhar para o reality show como uma exceção. Por exemplo, como uma coisa, e aí é um termo que você usou que me é caro, a ideia de que há certas perversões que fazem com que as pessoas gozem vendo esse programa. Essa percepção que é comum a respeito do reality show, olha para aquele programa e vê aquilo como uma exceção. Isso é coisa, enfim, que implica o voyeurismo, é coisa que implica algum tipo de perversão, ou até quando eles se machucam e tal. Eu gosto de pensar no reality show como uma norma. A norma que está nessa ideia de que estamos permanentemente sendo selecionados, portanto, precisamos nos digladiar, precisamos concorrer, e essa é a chave, para não perecermos.
Se a gente começa a pensar em reality show como uma norma, como alguma coisa que nos aponta, não o que estão aqueles lá, olha aquele idiota brigando, olha não sei o quê, não uma exceção, mas como aquilo que todos nós fizemos nos últimos 20 anos, talvez a gente possa ter um ponto de partida para entender, por exemplo, por que é que tantas pessoas hoje, no Brasil atual, se mostram absolutamente indiferentes à tortura. Por que é que tantas pessoas no Brasil atual se tornaram tão tolerantes com a eliminação? O nosso atual presidente, quando era candidato, disse: eu vou eliminar a esquerda. Talvez alguma coisa disso que hoje surge, a gente possa buscar num tipo de reprodução social que já estava acontecendo no subsolo do mundo do trabalho e que os reality shows mostravam à luz do dia, que é concorrência feroz, pessoas se submetendo à humilhação, pessoas se submetendo, às vezes, a formas de tortura, pessoas torturando os outros, pessoas humilhando os outros. E tudo isso em nome de uma vitória que não é exatamente permanente. Tudo isso as pessoas fazendo para se manter. Se a gente pensa nessa estrutura como funcionando no mundo do trabalho de forma generalizada nesse país ao longo dos últimos 20 anos, se a gente pensa que o mundo do trabalho foi um grande reality show nos últimos 20 anos, 30 anos, talvez a gente não se espante tanto quanto estamos espantados quando a gente vê essa besta fera que surgiu agora. Então, acho que os reality shows são um bom caminho para a gente começar a entender que subjetividade é essa que agora vem à luz e nos espanta. Silvia, então eu estou entendendo que você aponta uma questão super importante, que é um trabalho de consolidação de valores, de comportamentos, não é? Quer dizer, nesse sentido, a regra do jogo já determina como é, não é? Mas eu fico pensando assim, e a novela? Que diferença tem com a novela? Não é? Porque a novela também é uma narrativa, né? Ela não é real, tanto é que chama de novela, mas ela se ancora muito em termos reais. Claro. Né? Então, você vê alguma diferença? Vocês verem alguma diferença entre o reality show e a novela? Bom, eu acho que tem um aspecto que é bem importante, que é essa interatividade do público com os participantes, porque o público participa da coisa mais ativamente. Isso é um elemento importante que a gente não tinha tocado até agora. Ele vai lá e vota, esse aqui eu não quero, esse aqui vai sair. Então, acho que é um elemento importante que aponta para a gente a ligação com o controle. Esse telespectador do reality me parece alguém que consegue arregimentar aí algumas características que são bem interessantes se a gente as tivesse sempre, que é onipotência, onisciência, né, e onipresença. Então, eu estou presente na vida daquelas pessoas todo o tempo, vendo pela câmera, né? Eu tenho a onipotência, né, de poder escolher quem eu quiser ali, eu que vou dizer se essa pessoa sai ou não, né? E eu estou... essa onipresença e onisciência é essa coparticipação o tempo todo. Então, acho que é interessante fazer um link com o que você estava dizendo, né? Qual é a angústia que nos assola, né? Essa angústia de não ter uma participação ativa, de não ter um lugar político importante em que a gente tenha voz, em que a gente possa dizer as coisas e de fato ser ouvido, não é?
A gente não tem lá, a gente fabrica aqui. Então o reality vem com essa possibilidade também. Um outro aspecto, se me permite continuar um pouquinho, é isso que você estava falando, Silvia. As pessoas têm uma competição, as pessoas saem e as pessoas ficam. Olhando para esse Big Brother, enfim, que é um pouco de um exemplo de um reality show, o que eu observo ali é uma coisa um pouco estranha, porque se vocês olharem, quando a pessoa é escolhida para sair, existe toda uma comoção, existe toda uma comemoração até. As pessoas que ficam na casa sofrem. E esse era um competidor. Ó, é meu competidor que está saindo. Melhor para mim, né? Vamos pensar? Mas tem aquela comemoração, tem aquela comoção. Quando essa pessoa sai da casa, a pessoa é recebida, é entrevistada, vai para a rede social. Tem toda ali uma coisa muito forte. E aí eu me perguntei, e me pergunto, que relação é essa com a perda também? Não é? Você perde o jogo e você comemora. Ainda bem que eu saí dessa casa, eu não queria mais estar ali, que alívio e tal. Então tem uma negação desses conteúdos todos que poderiam ser melancólicos, da perda de um objetivo. Você perdeu. Então, existe uma comemoração na hora da perda e existe, vamos dizer, o triunfo sobre, ao mesmo tempo, aqueles que ficaram. Ai, vocês ficaram com esse problema aí, eu já me resolvi. Então, acho que são aspectos, mecanismos psicológicos que podem dar um pouco de luz para isso que a gente também está conversando aqui, né? Não, essa coisa da saída da casa é uma coisa que eu também notei de cara. O apresentador, quando eu vi era o Bial, ainda é? Não, é um outro agora, eu já soube que é um outro, mas agora nem sei. Eu não assisto mais porque, pelo amor de Deus, ninguém merece. Já foi. Mas era uma coisa muito engraçada que ele realmente é essa celebração. E ele sempre virava e chamava a pessoa de meu herói. Meu herói. Que celebração é essa? Uma coisa importante para a gente olhar em reality show, justamente para a gente entender o que somos nós fora, é qual é a economia do sofrimento que se desenvolve lá. Existe um tipo de sofrimento que, no capitalismo flexível, passa a ser celebrado, valorizado. Você falou de inversão de valores. O que se começa a valorizar? A pessoa que sofre, mas a pessoa que supera esse sofrimento, a pessoa que se sacrifica, a pessoa que se dá as mais diversas formas de humilhação, a pessoa que se entrega à clausura, a pessoa que se entrega ao entretenimento, a pessoa que se entrega ao vexame público, à falta de dignidade humana, etc, etc. Esse tipo de sofrimento, que é um sofrimento absolutamente vão, estúpido, construído, é celebrado. E essa pessoa que se auto-humilhou, que machucou os outros, aqueles que choram na casa, sim, você sofre quando você manda alguém para um paredão, né? Somos humanos. Todo programa quer construir esses personagens como perversos, sádicos, etc, etc. Mas eles passam por um processo para se tornar isso. E esse processo tem muito a ver com essa inversão de valor, de falar, esse tipo de sofrimento é digno. Então, Silvia, mas aí tem uma questão, né? Você está falando, expressa o que tem na sociedade, né? Esse último BBB tem um comentário, numa notícia de jornal, que na seleção das pessoas que foram lá, né, parece que se deu prioridade a alguns homens muito machistas e, né, na expectativa de lá dentro eles criarem conflito por esse comportamento, né?
Aí eu falo assim, bem, não é só tão facilmente representação da sociedade. Tem uma indução da parte da direção do programa que algumas coisas devem merecer mais atenção. Por exemplo, a questão da sexualidade, né? Ou do machismo. Né? Então, nós temos também um direcionamento desse tipo de coisa, não é? É o direcionamento que é a reprodução social. O direcionamento é sempre no sentido de vamos levá-los ao conflito. Esse direcionamento é a reprodução do mundo do capitalismo flexível. É dialético. É isso. Então, quer dizer, você constrói um programa que é de concorrência entre as pessoas para evitarem ser eliminadas e nessa concorrência elas se humilham, elas passam por provações, etc, cumprem tarefas, etc, etc. Essa estrutura conflituosa de eliminação, não sei o que, que é a reprodução. Quanto à questão deles terem escolhido pessoas para ter conflito, não sei o que, esse é o ponto central da coisa. Se eles não colocassem dentro daquela caixinha uma guerra permanente, aquilo não é nem que as pessoas não se sentiriam atraídas, não faria sentido se já não fosse a nossa forma de reprodução normal. É o nosso normal. Nós precisamos nos tornar indiferentes a cada passo de precarização, de exploração, de humilhação no mundo do trabalho. Nós precisamos desenvolver essa indiferença para conosco e para com os outros. Hoje em dia, com esses meninos que levam comida de bicicleta, por exemplo, a gente está vendo gente morrendo de estafa. E é assim, né? É assim que tem que ser. A gente vê um crescimento do assédio moral no mundo do trabalho. Enfim, desculpe. Não. É para isso que nós estamos aqui, para conversar. Para conversar. Né? E eu queria introduzir um novo elemento. Reality show só tem em TV aberta? Só, né? Não, TV a cabo, YouTube, Netflix. Não, mas... Pois é, a minha questão é a seguinte. A TV aberta passa, por exemplo, o BBB. Né? Pode ser que não seja todos os reality shows. O canal fechado não passa. Você pode ter a forma especial de acessar isso 24 horas, que é outra história. Né? Quer dizer, a minha pergunta é, isso é entretenimento para todas as classes sociais? Ou nós estamos falando, né, de uma grande maioria, de uma população mais pobre, menos escolarizada, não é? Que tem, eventualmente, uma maior atração por esse tipo de programa? Eu estou colocando uma hipótese, eu queria que vocês pensassem um pouco a respeito disso, entende? Olha, eu acho que é o formato de massas. Acho que sim, atravessa todas as classes sociais. E você tem alguns reality shows, se você pensar em reality show no sentido de uma espécie de realidade deslocada e conformada por essa estrutura que eu estou tentando, enfim, passando aqui em linhas gerais, você tem alguns reality shows muito sofisticados. Por exemplo, um que foi feito para questionar Guantánamo. Colocaram pessoas, claro, simularam as torturas e a forma de convivência, de aprisionamento em Guantánamo com pessoas que se voluntariaram. A prisão americana que fica na ilha de Cuba, é isso, né? Isso, a prisão americana na ilha de Cuba, em que as pessoas passam por maus tratos. E aí você tem um reality show sobre Guantánamo voltado para um público escolarizado, intelectualizado, que está preocupado com uma questão política internacional de maior relevância. Você tem reality show, enfim, o que é interessante é que atravessa todas as classes, está em TV fechada, está na Netflix, tem canal a cabo,
tudo que é formato, tudo que é jeito, dentro da selva, na casa, com, né, tudo que é jeito. Com os bebês, né? Os Ai, quíntuplos, já... tem um que tem uns quíntuplos, uma família que teve 5 bebês. E aí a vida desses bebês e o dia a dia e como as pessoas lidam, enfim, tem uma variedade grande. E por que eu acho que atravessa todas as classes? Justamente porque eu acho que implica uma forma de existência social muito naturalizada, muito contemporânea, que atravessa as classes. Claro, é vivenciada de formas diferentes, por classes diferentes. Novela também é assim? Era. Eu acho que não é mais. Não é mais, né? São formatos. São formatos. Um crítico cultural consegue pensar em termos de como certos formatos, certas formas estéticas, enfim, se relacionam com o seu momento. E eu acho que reality show, a gente estava falando isso antes de começar, né? Reality show, eu acho que se torna uma forma até preponderante. Eu acho que o reality show começa a informar outros formatos. O tipo de conflito, começa a informar novela, começa a informar outras coisas também. Marília, que emoções essas coisas suscitam? Elas são mais permanentes? É um momento só mais catártico de acompanhar? Como é que você vê o impacto desses reality shows? Não é na cabeça da pessoa, na pessoa integral, né? No coração, na cabeça, enfim. Olha, eu acho que quando eu pensei inicialmente nos reality shows, logo que surgiu o BBB Brasil aqui, me veio muito a ideia do teatro grego, né? A gente, vamos dizer, a nossa condição humana pede que a gente tenha certos elementos ou certo cenário em que a gente possa projetar, que a gente possa colocar as nossas vivências. Por que atrai tanto, né, algo que é ali, que tem esse cenário, que é desempenhado? Porque enquanto eu assisto, por exemplo, um teatro, um programa, eu consigo fazer esse caminho projetivo e introjetivo. Ou seja, eu coloco coisas minhas, vivências minhas, naquele personagem, naquela cena, e ao mesmo tempo eu recebo daquele drama, daquela tragédia, daquela comédia, elementos também que vão e vêm, né? Numa relação diádica aí. Para que serve isso? Um pouco para a gente poder elaborar vários dramas humanos, conflitos que nós temos, vivências. Então, quando eu assisto algo, aquilo me toca. E só vale se me tocar, porque senão não serviu de nada. São muitas emoções que a gente pode vivenciar. Então você pode ir desde o riso até o choro, você pode ter esse movimento mais catártico, de uma emoção mais forte, que vem, que te toma naquela hora. Sim, e ao mesmo tempo eu acho que tem a expectativa. A expectativa é importante, porque se eu vejo aquela cena, e aqui no nosso... Eu parti lá do teatro grego para falar um pouco dessa questão da representação, de um outro que me fala da minha vida e de como eu posso aproveitar esses momentos para elaborar uma série de aspectos meus. Quando a gente fala do reality, na verdade fica um ponto a ponto ali, porque o pedido é que a gente fique num presente pleno, né? A casa está passando o que naquela hora? Essa questão do fio da história, que pode fazer a ligação entre o passado da gente, as vivências passadas, o que eu estou experimentando no momento e uma perspectiva de futuro, eu acho que isso é mais bacana para nós, enquanto humanos, do que algo muito chapado, que não permite que a gente possa
refletir, que a gente possa pensar a respeito. Então, se as tragédias eram lá representadas, né, na Grécia, o pessoal ia do riso ao choro, do choro ao riso, mas saíam de lá, e agora eu vou usar um pouco dessa imagem meio romântica que eu estou fazendo, pensando, porque a gente vendo aquilo, aquelas peças daquela época, aquilo precisava ser decantado dentro de nós. No reality show, a proposta é outra. A proposta é te pegar por essa emoção imediata, pelo prazer imediato. É a coisa que eu falei do salgadinho, né? É uma coisa mais aqui e agora. A minha indagação também não tem uma resposta fechada para isso, precisaríamos talvez abrir uma pesquisa com os que assistem. Será que existe uma reflexão? Ou eu só fico na expectativa do próximo passo? Ai, será que ele vai brigar com ela? Um pouco da fofoca, um pouco daquela tensão. Eu vou trazer essa reflexão sua usando o teatro grego para colocar uma questão para a Silvia. O teatro grego era um ritual religioso que se cumpria ao alvorecer, no nascer do sol, e as peças eram encenadas uma única vez como uma celebração de Dionísio, uma oferta para Dionísio, que era o deus, né? E na história do teatro grego, então, tem os valores também que vão sendo passados para quem assiste, dizendo, olha, você tem que ser honesto, você tem que ser solidário com os seus companheiros, enfim, vários valores estão aí. E nesse caso, o deus era Dionísio. Qual é o nosso deus na celebração do BBC? É o capital? Não, eu ia falar, é o capital. E quais são os valores hoje? Né? Porque, sim, é o capital, mas a gente tem que entender que é uma forma, é um regime de acumulação específico que tem as suas formas de funcionamento que são específicas. Então, é o capital, mas é o capital contemporâneo, né? O capital flexível. Agora, o que é interessante? Deus capital, quais são os valores? A gente estava falando daquela celebração do sofrimento vão, inútil, né? O valor que se celebra é que essa pessoa que se martiriza, que se sacrifica para vencer, para batalhar, para, enfim, para sobreviver, essa pessoa que se sacrifica, ela é um herói. Ela é a corajosa. E isso é uma completa inversão de valores. Porque esse sacrifício do reality show ou do mundo do trabalho é o sacrifício em nome do capital. É a pura obediência. É o oposto do que é uma verdadeira coragem. A verdadeira coragem seria: não vou participar. Eu não vou fazer parte disso. É claro que é fácil falar, né? Porque também nós, e não só os participantes do reality show, estamos cada um na nossa rodinha, correndo atrás de de sobreviver. E é muito louco como no nosso mundo, o welfare state, o estado de bem-estar social, o fordismo, era tido já como um mundo de abundância. Nós estamos no mundo de hiperabundância. E, no entanto, o coração ideológico da nossa era é sobreviver. Como assim? A gente precisa se perguntar a respeito disso. E qual que é o valor que se defende? A coragem de sobreviver e fazer tudo o que for possível para sobreviver. Passar por cima dos seus afetos, do seu juízo e passar por cima dos outros. Isso passa a ser valorizado. É uma inversão de valores. E quem é o covarde? O que desiste, o que resiste. Esse é um covarde, esse é um vagabundo. Hiperabundância não para todo mundo, né? Sim, eu estou falando em termos de capacidade produtiva. Sim, né? Se nós fizéssemos a média do PIB brasileiro, toda a família estava muito bem. Não, em termos de capacidade produtiva, não vamos entrar aqui nos termos. Forças produtivas, relações de produção, mas a contradição entre um mundo
que produz, iPad, que produz, enfim, as riquezas inimagináveis. E essa forma de vida em que as pessoas todas existem só com medo, morrem de estafa. E assim, não é que morre de estafa no sertão, não sei onde, da plantação de cana, que também morre, mas aqui, certo? Essa contradição atingiu um patamar que precisamos repensar. Enfim. Tem alguma diferença entre a postura religiosa, de religiões que falam você tem que expiar os seus pecados, você tem que sofrer para poder reparar os seus erros, né? Com essa ideia que você está falando de valorizar o sofredor? Tem? Meu livro chama Rituais de Sofrimento. A ideia é essa. E eu fiquei pensando aqui, enquanto você estava falando, Silvia, né, é sempre bacana a gente ouvir e trocar essas ideias, é muito rico. Eu estava pensando aqui uma coisa, né, fiquei lembrando, o nosso mundo, que é um mundo hoje que tem toda essa capacidade produtiva, claro, se a gente, hoje mesmo eu estava lendo a respeito, 1%, né, da renda está concentrada com pessoas, em 1% da população mundial, né? Bem, nós enriquecemos, nós seguimos adiante, nós passamos por esses avanços tecnológicos. A gente vem vindo no que a gente chama de desenvolvimento. E a condição humana, se a gente então voltar um pouco naquela comparação, a condição humana parece que é muito semelhante ao que já foi. Muito semelhante ao que já foi. Então, você pegar lá os gladiadores em Roma, só para fazer um rescaldo aqui da coisa. Os caras, como é que... Eles eram treinados, eles eram sacrificados, eles eram torturados para lutar e para serem o entretenimento para aquele público enorme, lá vamos falar no Coliseu, lá em Roma. Uhum. Muitos morriam, não é? Porque a lei era a lei da sobrevivência também. Eles tinham que lutar, eles eram obrigados a lutar. E se você não lutasse, você ia ser morto, né? Então, era meio que sobreviver até a próxima luta. Então, aquele era salvo e tinha os preferidos, e todo mundo assistia. Todas as classes, se é que existiam tantas classes naquela época, né? Era mais um corte no meio ali, faziam isso. Então, a nossa condição humana agora, com o capitalismo flexível, com toda essa realidade... Eu me perguntaria, não é uma reprodução ao longo do tempo e que a gente só foi criando outros sistemas, não é? Aonde está, vamos dizer, o nosso crescimento como humanos que agregam outro tipo de visão das coisas, de visão do outro, de abertura, né? Para o outro, para a própria comunidade, enfim. É uma indagação. Não sei o que aí vocês a gente pensam. podia olhar para a telinha, né? Porque se, de fato, os programas de reality show são tão vistos e têm esse prestígio nas TVs, né? Quer dizer, você pode imaginar que haja também, né, valores, referências, critérios que não estão sendo usados só no reality show. Eles fazem parte de uma política de comunicação mais ampla, não é? Onde, eventualmente, é uma pergunta para você, Silvia, né? Quer dizer, os valores, a perspectiva com que está sendo trabalhado o reality show é uma coisa particular, específica, ou a gente pode reconhecer traços ou características em outras coisas, em outros programas? Olha, eu acho que os valores
e a forma de funcionamento dos reality shows não é específico dos reality shows, né? Todas aquelas injunções, as ordens que são dadas nos reality shows, a gente pode ouvir em qualquer manual de autoajuda, empresa, em qualquer lugar. Batalhe, sobreviva, se sacrifique, vença acima de tudo, todos os lugares. Agora, voltando um pouquinho para essa coisa da religião, esse livro que eu escrevi chama Rituais de Sofrimento, justamente por causa desse aspecto religioso que eu entendo nos reality shows e também no mundo do trabalho, como isso que você está falando, né? Um ritual da Roma, etc., que tem a ver com sacrifício, mas tem uma diferença fundamental e que faz com que tudo isso seja muito mais perturbador. Essa dimensão ritualística da coisa já não se refere a nenhum Deus, não tem transcendência. Isso faz com que a coisa seja mais perturbadora. Então, vamos lá, tem uns programas mais barra pesada, que eles, não sei se tem ainda hipertensão, não sei o quê, que a pessoa entra no porta-malas de um carro e joga numa piscina. A pessoa está fazendo isso não por nenhum tipo de transcendência. Não tem Deus, não é o sacrifício de uma virgem para o Deus, não. E isso é muito perturbador. Um caráter ritual sem Deus. O Gunther Anders, que é um autor que eu gosto muito, quando ele comenta o Kafka, ele diz que o Kafka produz esse tipo de mundo nos livros dele. Um mundo de ritualismo sem nenhum tipo de transcendência. Então, o que o Kafka se coloca é essa questão. O que seria agirmos com todo o zelo que implica um ritual, com todo o trabalho, com toda a dedicação, para impedir que algo ruim aconteça, sem ao mesmo tempo que haja sempre ameaça, né? Sempre ameaça. O Gunther Anders descreve assim o ritual. O ritual é para impedir que algo ruim aconteça, mas a gente não sabe o que é esse algo ruim. E não tem mais nenhuma, enfim, não tem Deus. E isso é absolutamente perturbador, né? A Marília falou uma coisa que eu concordo, dizendo que não tem futuro, né? É a projeção do presente, né? Quer dizer, é como se o presente se eternizasse. Essa é a própria visão do capitalismo atual. Quer dizer, você não encontra nenhum desenho futuro de uma sociedade almejada. Sim. É para ficar desse jeito mesmo, né? Quer dizer, retirar, vamos dizer assim, a esperança, não é? E para retirar a esperança, você tem que retirar outros valores também. Né? Agora, isso não é de agora, né? Essa ideia de que a gente está trabalhando para não morrer também pode ser entendida politicamente, né? Como as políticas dos últimos tempos se conformaram como uma espécie de evitar o pior. São políticas de emergência. Evitar o pior, porque, enfim, o capitalismo está em crise desde a década de 70. Então, você começa a formar políticas de exceção em todas as áreas, tudo tentando evitar o pior. Isso já, no momento anterior, já indicava essa completa ausência de futuro. É isso que você falou. Quando eu falei não tem transcendência, também é nesse sentido. Não tem futuro. É evitar que a grande crise econômica, vamos evitar, então vamos fazer todos aqueles mecanismos neoliberais para evitar que aconteça alguma coisa pior, evitar uma catástrofe social, evitar levantes sociais através de políticas securitárias. Enfim, essa dimensão de não ter futuro pode ser pensada nesses vários registros. Marília, a história da falta de esperança é isso que está fazendo todo mundo consumir esses ansiolíticos, essas coisas todas que estão aí entupindo boa parte. Teve uma epidemia de opioides, de mortes de opioides, né? Lá no Brasil, nos Estados Unidos, por causa da excessiva ingestão de comprimidos
para ficar se sentindo bem. Né? Como é que você vê isso? Eu acho que tem uma tendência no nosso mundo, não é? Do bem-estar. É que você mencionou também, Silvia. A gente precisa estar bem, a gente precisa estar confortável, a gente precisa estar feliz. E aí a gente entra nesse outro rol aí, que tangencia tudo isso que nós estamos falando, que são as redes sociais, que são, enfim, as conversas, que são as fotos, as imagens. Então, o que chama a atenção é que essa busca incessante pelo bem-estar faz com que a gente sacrifique muito as nossas experiências emocionais. Porque nós não somos só alegria, nem paz, nem usufruto das boas coisas. Nós temos muita angústia. E isso, concordo muito com Heidegger, né? Nós temos uma angústia fundamental. A nossa vida é pautada pela angústia. E essa angústia a gente fica querendo tirar daqui para lá, de lá para cá. Então, o tomar remédios, né, drogas, enfim, que nos tirem desse contato fino, profundo, com o que nós somos, tem sido uma tendência, não há dúvida. Quer dizer, o reality show pode ser também uma coisa dessas, meio que você não é? Você assiste aquilo e aquilo fica sendo assim meio um bálsamo, né, para as suas próprias vivências, na medida em que eu entrego para o outro a vivência das minhas próprias experiências e da minha própria dor. E a dor psíquica é algo inerente à nossa condição humana. E tem havido, sim, uma busca para tamponar essa dor, porque a dor, a angústia, algo que me deixa desconfortável, é um motor, até certo ponto, tá? É um motor para que eu busque, para que eu cresça, para que eu me desenvolva, para que eu mergulhe em mim mesma. Se isso não existe, ou se o convite é sempre, sabe, toma o êxtase, né? Que é essa droga que o pessoal usa muito nas baladas, põe um comprimidinho ali, vai para a balada, tira a foto e tá tudo bem, você está ótimo. Então, existe. Mesmo sem esperança. Mesmo, porque a esperança não é de algo que eu possa construir, é algo agora. O convite é pelo agora. Vamos viver tudo que a gente tem direito agora, gente. E na psicanálise, o Freud falava disso como o princípio do prazer e um processo primário, que você busca essas descargas de energia psíquica de uma maneira muito fácil. Então, o objeto de satisfação fica sendo o reality show, o comprimido, a foto no Instagram, né, o selfie não sei aonde. Então, isso tudo tem feito parte do nosso mundo. E eu acho que pode ter essa função também, o programa. Uma outra coisa que eu observo, a gente pensando, por exemplo, o BBB, é que participantes deles depois se projetam na televisão, né? Eles vão virar outras coisas, assumem outros papéis, estão em outros programas. É uma porta de entrada para a fama, não é? Quer dizer, junto com outros programas absorverem essas pessoas, de alguma maneira estão trazendo também, né, aquilo que valorizaram no processo do reality show. Então, é possível dizer que o reality show também contamina outras programações, ou através, inclusive, das pessoas que participaram? Bom, eu quero responder a isso, mas antes eu teria um comentário para fazer, porque isso que você disse agora, eu acho que tem a ver com aquilo que eu comecei a falar a respeito do o que seria uma nova economia do sofrimento no mundo hoje. Eu não acho, não as pessoas, mas eu não acho que socialmente o que se busca hoje é bem-estar. A gente ouve em todos, a voz do mundo grita na nossa orelha,
saia da sua zona de conforto, o que é um completo absurdo, dado justamente esse processo de crescimento material, civilizacional. Então, eu acho que a ideia é justamente você não ficar confortável, não parar quieto. Então, eu acho que a medicalização e os cuidados e aquilo que se olha ou não se olha em termos de sofrimento psíquico não é tanto dado por essa régua do bem-estar, mas é dado pela régua do produtivismo. Então, uma pessoa pode estar péssima, só que ela funciona, tudo bem, isso não é um problema. Por exemplo, os ansiosos. Contanto que você funcione, o momento que você pifar, aí é doença. A depressão já é mais mal vista, porque aí é uma pessoa que, né, e aí sim tem essa questão do sofrimento. Agora, por exemplo, eu fiz isso só de brincadeira para testar essa hipótese, mas enfim, joguei no Google o termo bom estresse. Tinha lá, tem estresse que é bom, que você não precisa se preocupar, que é quando você está funcionando. E essas drogas que você falou, é droga para concentração, é droga para funcionar mais, etc, etc. Bom, enfim, aí a sua questão era... Aqueles que saem do BBB, ou por exemplo, vão fazer outros programas, então, os valores. Eles são uma exceção, né? Porque a regra e parte da graça do programa é brincar com a descartabilidade dessas pessoas. Se o princípio é o descarte, toda a propaganda gira em torno da descartabilidade. E vira comédia, né? Ex-BBB, cadê? Não sei quem, não sei quem. Eles são a exceção da exceção da exceção. Porque o que o reality show faz é levar até o último limite aquilo que a indústria cultural sempre trabalhou, que é o que a Marília estava falando, que é a descartabilidade, que é a volatilidade. Só que eles apresentam isso com um sorriso cínico. Não tem mais a Star, a estrela, que tem aquela pseudo-individualidade. O que você tem são pessoas descartáveis. Então o reality show sempre tem o holofote apontado muito mais para o descarte, para, olha como celebridade não existe. A gente joga fora a hora que quiser, certo? Do que para o vencedor. Inclusive os vencedores são... na maioria das vezes não são os que conseguem um emprego aqui, outro ali. Né? Nós estamos chegando perto do fim do nosso programa e eu queria aproveitar para fazer mais uma pergunta para vocês, que é o quanto isso satura as pessoas. Quer dizer, o reality show tem um tempo, ele não é permanente, né? Aliás, você não pode confinar as pessoas em algum lugar a vida inteira, né? Por que desse tempo? Por que interromper? Tem que mudar os temas ou são sempre a mesma coisa? Olha, eu acho que dentro daquilo que a gente está comentando, que é necessário ter um formato, e ter um formato que mobilize o interesse das pessoas. Você ter um começo, um meio e um fim é importante desse ponto de vista também. Olha, nós vamos assistir esse grupo, e claro, esse grupo tem uma dinâmica específica, e cada vez é diferente, mesmo que as temáticas possam se repetir. E aí eu aproveitaria o momento para dizer, para falar um pouco sobre essa hegemonia da imagem. A imagem é muito mais importante do que o conteúdo em si. As coisas vão acontecendo, mas essa supremacia da imagem, daquilo que aparece, dessa pessoa que se mostra, esses conteúdos todos que a gente também tangenciou aqui, do exibicionismo, né, do voyeurismo, dessa busca da fama, de poder se achar no mundo, né? Nós estamos constrangidos pelo tempo. Estamos. Eu queria uma palavrinha sua, nós já estamos quase no fim. Bom, sobre essa pergunta, a indústria cultural sempre teve como função a ratificação do real. Só que na novela era uma realidade que ela ratificava.
a da ascensão social, a do bem-estar. O reality show ratifica uma realidade que é brutal, perversa, sem futuro. É sobre essa realidade que a gente tem que pensar. Tá. Queria muito agradecer a Marília Milan e a Silvia Viana Rodrigues pela participação. E agradecer a você também que nos prestigiou com a sua atenção e dizer que tem mais. Aguarde. Muito obrigado.